Meus caros, sem muitas delongas, né? Nossa professora Janete Moreno, né? Precursoríssima, né, do Stipper no Brasil, né? Vem com um tema aí que faz diálogo com o que eu trouxe para vocês, né? Falar da parte emocional, né? Então, deixo com vocês nossa amiga Janete Santos Moreno com aspectos emocionais e seus reflexos físicos. É com você, minha cara. Obrigada. Olá, gente. Bom, obrigado. É sempre um prazer, né, trazer os amigos, aqueles profissionais que realmente trabalham de forma apaixonada com as suas técnicas e associando o Stipper às suas técnicas. O professor Marcelo Anselmo é um deles, e hoje vocês viram, né? Passaram por aqui muitos profissionais, e cada um com a sua experiência e a surpresa, né? Cada hora, uma surpresa diferente, um comentário diferente a respeito do Stipper. Eu já sou mais tradicional, né? Eu não associo o Stipper a absolutamente nada. Eu trabalho só com o Stipper. Se é para usar o Stipper, eu só uso o Stipper. Se é para usar agulha, eu uso agulha. Se é para usar o aroma, eu uso aroma. Eu não associo o Stipper a nenhuma outra técnica. Então, por isso que eu falo assim, aprendi a usar o Stipper desta maneira, pesquisei o Stipper, né, nesses mais de 20 anos que eu atuo com ele, tenho pesquisado, tenho testado, associado ou independente, e o resultado sempre me surpreende, né? E hoje eu trouxe esse caso clínico aqui para a gente discutir um pouquinho ele. Deixa eu só pegar o apresentador aqui. Valeu. Porque foi um trabalho feito, iniciado no início desse ano mesmo, né, janeiro desse ano, e deu assim, um certo trabalhinho para eu entender determinados indivíduos, né, a respeito de emoção. Então, eu peguei uma questão de joelho, naquela semana, todos os pacientes que me ligaram queriam tratar o joelho. E eu fiquei pensando, o que você tem a aprender com essa questão de joelho, Janete? Por que tanto joelho na sua frente? O que está acontecendo? E aí eu comecei a pensar no outro, não em mim. Mas, a partir do momento que eu olhei o meu joelho, eu entendi que a mensagem era para mim. A questão era comigo. Por isso que os pacientes estavam vindo me procurar. Para falar assim, olha o seu joelho, Janete. Trata o seu joelho, Janete. Você trata muitos outros, mas olha o seu joelho também, como é que anda. E aí a gente vai entender um pouquinho a respeito disso, né? A questão do joelho, a anatomia desse joelho. Então, é uma articulação que ajuda no movimento para a deambulação, a caminhada, levar o corpo tanto à frente quanto atrás. Então, eu preciso dessa articulação. E toda e qualquer articulação do seu corpo, ela auxilia você a movimentar, a mobilizar a sua massa. Então, nós somos constituídos de quê? Ossos, ligamentos, fáscias, articulações, recobertas, né, esses ossos por músculos, e esses músculos têm uma função específica dentro de uma movimentação. Existem grupos específicos da movimentação, da articulação do joelho, mas que não são independentes da articulação de tornozelo e de quadril, mas que também não são independentes de uma coluna, mas que também não são independentes de um movimento da visão. E aí você vai juntando pedaço a pedaço desses indivíduos e buscando entender o porquê daquela dor. Então, no curso de dores, né, a gente comenta muito, fala muito, trata muito, mas no curso de emoções, a gente também trata todas aquelas dores. Por quê? Porque o indivíduo sente tanta dor. O ser humano não nasceu para sentir dor, não é? Então, hoje a gente comentou muito a respeito disso. Dor, dor, dor. A dor maior que o indivíduo sente está onde? Na alma. A dor da alma. Estamos desconectados
estados de nosso interior. Estamos vivendo o daqui da cicatriz umbilical para fora, não da cicatriz umbilical para dentro. Estamos completamente desconectados dos nossos conceitos, dos nossos referenciais de ética, moral, respeito. E aí eu também acabo adoecendo por conta disso. Marcelo Anselmo falou maravilhosamente a respeito, né, da sociedade, a doença. E aí essas questões das articulações começam a trazer algum tipo de problema para o indivíduo. Eu tenho, olha, essa grande área ligada a alguns grupos musculares, mas também a partes nervosas. O par nervoso, ele sai de onde? De onde vêm todos esses nervos que se distribuem para o seu corpo e regem algumas das articulações para trazer um movimento específico daquela área? De onde vem tudo isso? Do cérebro. Ah, é verdade, do cérebro. Mas, quando ele está lá no cérebro, ele se divide, né? Desce por onde? Pela medula, e aí acaba abrindo pares específicos na região que? Dorsal, na área da coluna, indo irrigar, através dos seus impulsos elétricos, todo e qualquer órgão, toda e qualquer região músculo-esquelética. Então, quando a gente fala de uma dor, eu tenho que buscar a dor desse indivíduo. Todos tinham dor no joelho. Alguns que eu comecei a tratar daquela mesma semana que chegaram com a dor, eu, quando comecei a perceber a questão emocional de um deles, comecei a buscar as questões emocionais de todos os outros. Então, existiam homens e mulheres nesse grupo. Todos os outros fugiram. Só um que ficou para o tratamento. Quando eu comecei a trabalhar a questão emocional, onde cada um deveria fazer a sua própria modificação e transformação a respeito de alguns conceitos e preconceitos, preferiram ficar com a dor. Não tem aquela história? Custo-benefício dessa dor? Então, eram 8 pacientes de joelho. Só ficou um até o final do tratamento. Os outros 7 falaram o quê? Ah, eu gosto da minha dor, eu prefiro ficar com ela. Estou tendo algum benefício. Né? E, ao mesmo tempo, eu, Janete, me tratei de uma dor. Né? Eu percebi que o joelho não era deles, era o meu, e eu precisava trabalhar o meu joelho. Eu não tinha dor física, mas eu tinha uma dor o quê? Emocional. Rigidez, teimosia. Eu estava passando uma fase, né, de muita rigidez, de muita teimosia, de muita inflexibilidade. Não estava sentindo dor alguma no meu corpo. Mas antes que eu sentisse a dor, os joelhos apareceram na minha frente. Aí eu olhei e eu falei, nossa, olha, eu tenho que mudar o meu joelho. Esse joelho que está aqui na frente é o meu, então eu tenho que cuidar dessa questão. Ao mesmo tempo que eu cuidava das minhas questões internas, eu passei a tentar ajudá-los a cuidar das suas questões. E aqueles que sentiram que realmente não iam conseguir, pularam fora do tratamento, e esse ficou, o único rapaz que conseguiu realizar o tratamento até o final. Então, foram, na realidade, 12 sessões. Eu nunca havia passado de 8 sessões na minha vida. Eu falava, no máximo que eu trato são 8 sessões. Nunca passei disso. 12. Foram 12 sessões com esse indivíduo. Foi um número máximo de sessões que eu já cheguei até hoje. E eu falei assim, a coisa estava difícil de ser trabalhada. E a questão sobre a dor e, basicamente, joelho. No Brasil, esse estudo de 2017, 69% da população sofre com dor nessa região. E pessoas acima de 18 anos. Por quê? 69% da população. Sendo que
70,5% desses 69 é o grupo feminino. E outros 69, os homens, não relatam dor, mas incômodo na região. Quem diz que sente dor é a mulher. O homem sente um incômodo. Será? Porém, 55% lesões esportivas. Principalmente quando eu vejo o povo praticando, crossfit, eu babo. Eu falo assim, vou ter muita articulação para tratar. Nossa, vai ser maravilhoso, não vai faltar paciente. E em 2018, nos Estados Unidos, nessa universidade lá em Utah, eles fizeram um trabalho diferente. Pegaram pacientes que relatavam dores, pessoas que nunca tinham feito atividade, pessoas que faziam atividade, corrida, avaliaram pacientes entre 35 anos, para poder de 18 a 35 anos e verificar o que estava acontecendo, que essas pessoas se queixavam de problemas de dores articulares no joelho. E mandaram que todos fizessem a mesma atividade. Que tipo de atividade? Uma corrida, pequena corrida, 100 metros. Correr 100 metros. E aí, a partir do momento que essas pessoas começaram, os que já faziam atividade física, os que não faziam atividade física, passaram a fazer essa corrida diária, foram acompanhados durante 10 anos. O levantamento estatístico foi, depois de 30 minutos desse tipo de atividade, todos relatavam melhora de algum quadro de dor na região do joelho. E aí, o que acontece? Melhorou a circulação sanguínea, melhorou a oxigenação, tem todas as partes biofísicas bem explicadas. Mas o que eles não deixaram relatado no estudo é que boa maioria não tinha relação social. E, a partir do momento que esse grupo foi unido para fazer o trabalho, eles passaram a ter o quê? Um relacionamento social. Será que foi a corrida ou será que foi o relacionamento social que melhorou o problema deles? Então, eles não conseguiram fechar esse estudo. Olha que interessante. Bom, e aqui são algumas áreas onde a maioria refere dor, seja homem ou seja mulher. Então, região da patela, bursite, naquela região próximo à patela com a tíbia. Doença, que chamam de canelite, que é a doença do corredor, que não usa de forma adequada a passada. Tem também a questão do cisto, cisto de Becker, que muitos acabam indo para a cirurgia, porém, se for detectado logo no início, ele pode desaparecer, pode ser dissolvido. Tem também a dor do bíceps femoral, que também está relacionada a tênis, calçado inadequado, posição no corpo inadequada, sentar muito com pernas cruzadas. Tudo isso leva a esse tipo de dor. Bom, ligamentos, as rupturas de ligamento, principalmente por conta do esforço excessivo da região, e mais a ruptura de ligamentos, que é o mais comum também. Então, todas essas patologias são patologias comuns dessa articulação do joelho. Ela é uma das mais importantes no corpo. Joelho sustenta você de pé. Então, eu digo que ela é até mais importante propriamente do que o quadril. Vamos olhar um joelho de uma forma diferente. Então, questão de emoção. A emoção, segundo a informação realmente neurológica, ela é uma resposta neurológica e fisiológica em relação a estímulos externos e internos. Então, se você é estimulado desde criança a chorar para ter um benefício, você vai continuar chorando o resto da sua vida. Então, você não vai mais saber o motivo do choro. Para qualquer coisa, você chora. Não é aquela emoção de você ver um filme,
né? Onde te toca a fundo e você derrama algumas lágrimas, porque você teve uma informação lá dentro do seu cérebro que disse para você, uma lembrança sua está aí à sua frente. Nós guardamos na nossa memória várias situações, sejam externas ou internas, e quando alguma situação nos faz lembrar daquilo que nos aconteceu, é acionado dentro de você todo um sistema que começa através do rim, esse cortisol sobe. Olha que interessante, hoje todo mundo falou disso, né? Esse cortisol sobe, estimula determinadas áreas específicas do seu cérebro, onde você vai atuar com o seu sistema límbico. O sistema límbico aciona o seu sistema sensorial, tato, visão, olfação, gustação, audição. Porque tudo isso faz parte da sua memória. Tem aquelas pessoas que têm uma memória só auditiva, tem outros, né, que recobram melhor pela audição, como foi feito aqui, a experiência, né? Tem outros que são mais visuais, outros que são mais táteis, e tem aqueles que são sinestésicos, né? Eles querem experimentar de tudo para tentar entender o que está acontecendo. Eu sou uma dessas, eu experimento de tudo, para poder saber realmente ter referências. Então, cada parte desse seu sistema sensório dispara em você uma determinada área do seu cérebro que diz para você assim, se defenda, isso não é bom. Você tem que reagir a esse estímulo, porque lá atrás ele te trouxe essa, mais essa e essa situação. E aí você começa a gerar substâncias inflamatórias no seu corpo e direciona para uma área específica do seu corpo, geralmente uma articulação, para você enxergar o que você tem que mudar. Tem aquelas pessoas, tudo me acontece ao lado direito, ou tudo me acontece ao lado esquerdo. É sempre o meu pé, é sempre o meu joelho. Sim ou não? Então, essa região é aquela que precisa ser estudada por você, avaliada em termos, né, emocionais, porque cada uma dessas áreas, cada grupo muscular que você tem, cada articulação, cada vaso, cada veia tem a sua memória. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo naquela região. Essa dor, ela existe por algum motivo. Tive um trauma, Janete, não foi nada emocional. Eu simplesmente caí e machuquei o meu ombro. Como pode ser emocional? Era emocional. Você não observou por onde você andava, por isso que você caiu, você estava distraído. E a distração também é uma questão emocional. Eu não quero ser responsável. Então, não adianta ter desculpas, né? Ah, mas eu escorreguei. Por que você escorregou? Você não estava observando, você não estava prestando atenção. E se você não prestou atenção, você não é responsável. Você não quer se responsabilizar por alguma coisa. Que coisa será essa? Então, a gente vai lá atrás, volta. A mesma questão. Então, eu tenho esse sistema límbico que liga todas as regiões importantes do meu cérebro. Tálamo, hipotálamo, né? Que liga com áreas importantes como as amígdalas para liberar determinadas substâncias relaxantes, confortantes. E fazer você mudar, porque não adianta só eu entrar nesse estado de relaxamento e achar que está tudo certo. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que tomar algum caminho para fazer com que isso seja o quê? Permanente. Senão, você melhora uma hora, piora a outra. Aí era uma articulação do ombro que doía, daqui a pouco vai ser um quadril, depois será um tornozelo e depois será o pescoço. Ela vai trocando de lugar o tempo todo, ok? E esse caso,
esse rapaz, né, do grupo que veio naquela mesma semana, né, ele chegou assim: não aguento mais de dor no meu joelho. Você tem que fazer alguma... Eu quero sair daqui sem essa dor, porque eu já não aguento mais sentir essa bendita dessa dor. 28 anos, sexo masculino, design gráfico, trabalho o tempo todo sentado, porém, nunca tinha reclamado do joelho, até então. E aí ele relata que, no mês, ano passado, setembro, né, foi fazer um passeio de bicicleta com um grupo de amigos num parque da cidade, e depois desse passeio de bicicleta, a dor começou. E doía o joelho, e, ao mesmo tempo, né, ele tentou outras práticas, tentou outros medicamentos, mas a dor continuou o quê? Aumentando, elevando, até que ele não sentia mais, né, nenhum tipo de melhora. A dor começava pela manhã, permanecia 2 horas depois que ele acordava, cedia, mas não desaparecia. E ele continuava tomando todos os medicamentos, continuava fazendo todas as práticas que foram indicadas. E aí já fiz fisioterapia, já fiz 30 sessões de fisioterapia, só piora o quadro. Parei com a físio. Agora estou tentando pilates, porque disseram que o pilates é legal, mas também não melhorei com o pilates. Já fiz acupuntura, mas a acupuntura não está dando jeito. Disseram que você é a doutora da dor. Aí sempre tem aquela frase, né, que você fala: nossa, que bom, né, que eu sou a doutora da dor. Mas que tipo de dor era essa? Então, conversei com ele a respeito somente da questão física da dor. Ele já tinha tomado tudo quanto era tipo de anti-inflamatório e não havia melhorado. E aí ele falou assim: eu quero que você faça alguma coisa no meu joelho para eu aliviar a dor. Aí eu falei: ok, senta aqui, palpei a região, pedi para ele fazer alguns testes, né, para a gente avaliar o tipo de dor. Então, a dor dele estava lá em cima. Né, ele falava assim: não aguento mexer no joelho. Se eu agacho, dói. Se eu levanto, dói. Se eu estou sentado, dói menos. Mas, na hora que eu levanto, a dor fica ali o tempo todo, e ela demora para desaparecer. Então, eu já não estou conseguindo mais caminhar, nem dirigir, porque, mesmo sentado ao volante, ela continua doendo. E era o joelho o quê? Esquerdo. Aí você fala: nossa, o que eu faço com uma criatura como essa? Né? Então, como eu já tinha tido alguns pacientes antes, e eu percebi que era mais um contexto emocional, eu fui devagar com ele. Não fui entrando direto, né, como geralmente eu faço com alguns pacientes. Eu já fui mais devagar, porque eu falei assim: já tem tanto tempo que está doendo, e se eu fizer as perguntas que eu tenho que fazer, ele não vai me responder e ele não vai voltar. E o que eu fiz? Ok, você quer que eu trate o joelho? Eu vou tratar o seu joelho. Só fiz tratamento em joelho, nada além. E falei para ele: eu vou precisar que você volte daqui a 3 dias para eu reavaliar esses pontos que eu coloquei. Eu coloquei o stipper em pontos importantes da articulação, mas também coloquei um ponto para a questão emocional e não avisei. Para ele, eu estava apenas tratando questão física, joelho. Tá? Coloquei aquele ponto e pedi para ele: volta daqui a 3 dias. Quando ele voltou, né, nessa sessão, ele falou assim: a dor do joelho diminuiu, mas eu comecei a ter pico hipertensivo. Em 3 dias, a pressão dele variou. Aí eu falei: já sei. Era exatamente o que eu estava imaginando que a gente vai ter que tratar. Então, eu perguntei para ele assim: o que está acontecendo em relação ao seu trabalho, à sua profissão? Vindo diretamente da parte masculina. E ele olhou assim para mim: mas por que você está me perguntando isso? Eu falei: por conta do seu joelho.
Ele falou, mas o que o joelho tem a ver com isso? Eu falei, então, se você me responder, eu te respondo. Existe algum problema relacionado ao seu trabalho e, principalmente, relacionado a uma parte masculina? Ele falou, olha, existe sim, só que eu estou trabalhando numa coisa que eu amo fazer, mas o meu pai diz que não vai dar dinheiro. E ele quer que eu volte a fazer o que eu fazia antes. Só que eu não quero voltar. Eu quero continuar. Eu acho que o que eu estou fazendo é melhor. Aí eu falei, então você respondeu a minha pergunta. Por quê? Em relação a joelho, olha a simbologia aqui. Lealdade, rendição, submissão. E joelho esquerdo, principalmente, dignidade, grandeza, ligado ao pai e ao homem. Então, eu imaginava, assim, relacionado à área masculina. Não o pai, não necessariamente o pai. Então, quando fala o pai, não entenda o seu pai. Amanhã é dia dos pais. Então, assim, não é isso. É o pai, é o ser maior, é a divindade maior que orienta a sua atitude, a sua vida. Esse é o pai. Então, eu tenho que ter obediência, eu tenho que me render a essas informações, eu tenho que me render, me submeter às vontades desse ser maior. E quando eu não faço isso, eu começo a ter problema nessa articulação. Eu começo a querer ser teimoso. Começo a ser inflexível, quero colocar a minha vontade além do que ela pode, de fato, ser, começa a trazer problema. Nós temos que ter a nossa individualidade, nós temos que lutar pelo que nós queremos de fato. Porém, quando esse meu processo começa a trazer prejuízo para outros, e, ao mesmo tempo, eu ultrapasso o limite do respeito e da consideração, isso é ruim e isso traz prejuízo para o corpo. Porque eu sei que eu estou fazendo isso. Inconscientemente, eu sei que eu estou agindo de forma errada, mas eu não dou o quê? Aquela história? O braço a torcer. Só que quando eu torço o braço, eu torço o joelho também. Tá? E aqui, os problemas relacionados, olha, incapacidade em se dobrar, em se curvar, sim, teimosia, olha, desprezo pela autoridade ou revolta contra ela. Ele estava assim, teimosia, rebeldia e revolta contra o pai. Ele nunca ganhou dinheiro na vida dele, agora quer me ensinar como eu vou ganhar o meu. A frase era essa. Então, o tempo todo. Por isso que eu falei assim, levou um tempinho para ele entender que a mudança precisava começar dentro dele. Enquanto ele não entendesse isso, o joelho não ia fazer o quê? Dobrar, articular adequadamente, nem levá-lo para um caminho mais positivo, para frente. Ele estava fazendo o quê? Andando para trás. Inconscientemente, ele estava andando para trás. E a maior parte das dores dele não era nos grupos musculares da área anterior. Era da área o quê? Posterior. Que é justamente isso. Eu estou indo para trás. Eu não estou me dobrando, então estou indo para trás. Inconscientemente, ele sabia do que ele estava fazendo. Só que existem maneiras e maneiras da gente lutar pelo que é nosso, fazer aquilo que realmente é o que nós nos apaixonamos, aquilo que nós amamos fazer com o coração. Então, outra coisa que a gente tem que lembrar também, E a coluna? Onde é que ela fica nessa situação? Ela está acima do joelho. E se eu também não tratar essa coluna, de onde partem esses pares nervosos, eu também não vou ter sucesso. Não adianta só olhar o joelho. Eu tinha que olhar também essa coluna. E aí, cada segmento da nossa coluna vertebral traz uma informação específica para
esse indivíduo para a nossa forma de olhar o mundo e trazer para ele também respostas importantes. As vértebras cervicais e os ombros, isso a gente viu, né? E continua vendo no curso de emoções, ó, o porquê e o para quê de algumas formas de movimento que eu tenho que fazer. Por quê e para quê? Então, se eu não sei por quê nem para quê, vai doer, vai congelar, né? Capsulite adesiva de ombro. Vértebras torácicas fundamentam os processos de troca, socialização. Aí vocês já vão vendo, se tem problema, ó, cervical e ombro, como é que eu sou? Se eu tenho problema em torácica, como é que eu estou agindo? E lombar, ó, estrutura o limite, ou seja, os limites que eu vou dar aos outros e a mim. Como é que eu vou me relacionar e de que forma eu quero que se relacionem comigo e de que forma eu quero me relacionar com os outros. Esses limites que a gente perde. E cada uma das lombares tem a ver com o seu relacionamento com a sua casa, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com a sobrevivência, cada uma delas. E as sacrais e coxígeas, lá no finalzinho, né, dessas questões, olha, satisfazer as minhas necessidades básicas de sobrevivência. E aí existe um par nervoso interessante nessa área, tanto lombar quanto sacral, que ajuda no movimento do quadril para facilitar o movimento do joelho. Ele sai entre L1, L2, L3 e vem para a região sacral, tá? E depois pega glúteo, se insere numa porção lateral da musculatura vastolateral, vai lá até o joelho e se insere em outros grupos musculares para ajudar no movimento da flexão e extensão. Tá bom? E aí você fala assim, nossa, tem que olhar tudo isso? Sim, a emoção pega tudo isso. Nesse caso, olha, os dermátomos ligados. Então, esse protocolo, que eu coloco assim, um protocolo para joelho, eu tenho que observar o indivíduo, claro. Mas eu tenho a parte, o quê? Anatômica de dermátomos, miótomos e somátomos ligados a pares nervosos. E o par nervoso, olha, de L4 e L5, eles vão direto ali em joelho. Então, eu tenho que começar o tratamento por uma lombar e depois seguir para a parte mais o quê? Distal dessa lombar, chegando até o joelho. E esses são os pontos importantes, ó, L4, L5, vasto lateral, banda iliotibial, que essa é uma das que mais afeta o movimento de joelho. E é essa aí que é a mais interessante, a mais importante em relação a essas questões emocionais. Tem problema em banda iliotibial, você está inflexível, resistente, teimoso, você não aceita imposições e, principalmente, que pessoas deem ordem para você. Você não aceita. Aí vai doer o joelho, tá? Porque você não quer se dobrar. Tá bom? E aqui, olha, a foto que eu tirei dele, né? Essa aqui foi na 5ª sessão, porque aí depois ele não queria mais que eu fotografasse. Tá? Foi uma resistência para as fotos. Não, porque eu não tenho um corpo legal. Eu falei assim, mas é só para o meu trabalho, é para o meu controle, eu preciso das fotos. Não, porque aí depois até que ele deixou, mas depois ele não queria mais tirar foto. Então, eu só tenho essa única foto aqui, da coluna. Né? Então, a postura dele era uma postura o quê? Cifótica, logo no início. Ele não deixava, né, fotografar mais para cima, tinha que ser ali, não, é aqui, então tira a foto aqui, ok. Tirei a foto dele, ele bem fechado, olha. Então, em relação, né, a L4, L5, e aqui, olha,
a perna. Se vocês olharem aqui, bem nessa região, vocês vão ver, né, que tem um hematoma bem grande aqui. Conseguem ver? Né? Ali ele já havia feito vários tipos, né, de aplicação de acupuntura, vários tipos de massagem nessa região e sempre roxo aquele lugar. Então, quando eu coloquei o stipper nessa região, essa parte mais roxa, ela foi clareando, clareando até desaparecer. Então, conforme foi clareando essa área, a dor do joelho também, ali é o vasto próximo, né, ao vasto e a banda iliotibial. O vasto está aqui em cima, ele vem até aqui, os dois se encontram, e abaixo eu tenho a banda iliotibial. Então, nessa região é onde estourava sempre vasos. Sempre estouravam vasos e sempre ficava roxo. Ele fala assim, já faz tempo que isso acontece. Não foi porque fizeram acupuntura. Ele falou assim, mas estava sempre estourando aqui, sempre aparecia. Ele falou assim, homem tem varize? Falei, claro que tem. Ele falou assim, mas o médico dizia que não era varize, que era uma fragilidade que eu tinha nessa região. Então, sempre aparecia uma marca roxa, sempre estourava, sempre estourava. E conforme foram mexendo, essa marca, esse hematoma foi fazendo o quê? Aumentando, espalhando, aumentando, espalhando. Ou seja, o corpo estava tentando fazer o quê, gente? Expulsar, liberar, mostrar para ele assim, olha o seu joelho, o que está acontecendo? Mas ele não tomava atenção. Então, foi preciso vir essa dor depois de um passeio, que ele foi para esse passeio junto com os amigos, onde o pai foi contra, porque não gostava das amizades. Aquela história, né? Não gosta dos seus amigos, você não tem que ir, porque você tem um trabalho a fazer, você vai deixar o trabalho para ir para esse passeio. Resultado, pegou tudo que podia pegar, e justamente onde? No joelho. Resultado, tratei todos esses pontos, né? Coluna, a parte posterior também, né? Que a gente tem que trabalhar. Trabalhei aqui, ó, poplíteo lateral, né? A questão aqui semitendinoso, semimembranáceo, né? E o bíceps, né? Da coxa. Trabalhei esses pontos também associado aos pontos da região lateral, associado com os pontos da coluna lombar, área lombar. Então, repeti esses pontos durante as 12 sessões. Então, já tinha feito 2 sessões anteriores, antes de começar esse tratamento, e depois mais 12 sessões só com esses pontos. Quantas sessões no total ele fez? 14 sessões. Intervalo entre elas, 5 dias, sempre. Né? O stipper pode ficar 5 dias. Eu pedia para ele vir antes de vencer o 5º dia. No 5º dia, ele voltava. Então, praticamente, eram 2 sessões na semana. Então, era esse intervalo. No 5º dia, eu retirava, reavaliava ele através de testes, né? Testes bioenergéticos, cinesiológicos, e depois recolocava nos mesmos pontos. Porque eu conversava com ele, tinha um questionáriozinho, né, que eu fazia as perguntas específicas para ele relacionadas à parte emocional. E aí ele sempre trazia a mesma coisa. E eu sempre repetia para ele, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, você tem que enxergar isso, você tem que enxergar aquilo. Você está sendo acompanhado por um psicólogo? Né? Ele falava, não preciso, não preciso. Até que ele percebeu a necessidade de ter um acompanhamento psicológico, aí a sessão fez assim, ó, evoluiu mais rápido. Então, emoção a gente pode tratar no corpo físico, podemos tratar uma emoção no corpo físico, mas nós temos também que informar para esse indivíduo da necessidade desse acompanhamento. Acompanhamento psicológico, gente, é super importante. Eu não sou psicóloga, nem tenho pretensão em ser. É um trabalho muito duro ser psicólogo.
E eu não quero mais dureza na minha vida, né? Já passou a fase das durezas. Então, eu não quero mais. Então, eu encaminho para psicólogos. Se eles sentem afinidade, ele continua. Se não, ele procura o próprio psicólogo. Então, encaminhei ele para uma amiga minha. Ele teve uma relação legal com ela, sentiu afinidade e está tratando até hoje. A dor do joelho voltou? Não mais. E o que ele fez? Ele tomou a atitude que ele deveria tomar, ou seja, agora ele é independente, ele mora sozinho, não mora mais com o pai e com a mãe. É fácil ser rebelde com pai e mãe em casa, né? Então, assim, agora ele tem o seu próprio apartamento, está morando sozinho, está dando andamento no seu trabalho, que ele queria ser realmente design gráfico. Então, ele é design gráfico, está estudando e, ainda assim, tem uma oportunidade de um trabalho fora do Brasil. Olha que legal. E ele me perguntou essa semana assim, o que eu faço? Eu falei, eu vou no seu lugar. Você não quer ir, eu vou. Né? Assim, eu aprendo rapidinho, eu vou lá. Então, assim, ele está pensando, eu quero ir, mas eu quero ir com segurança. Agora ele quer ir com segurança. Mudou a fala dele. Ele quer ir de uma forma mais o quê? Concreta, segura, sem pensar em fantasias, em oba-oba, né? Sou jovem, vou para lá, vou ganhar o mundo. Não, né? E ainda mais é um país que não tem assim características para nós. Nova Zelândia. Nova Zelândia, a gente não tem muita referência, né, desse país. Então, para nós, é uma cultura completamente diferente. Mas para ele vai ser maravilhoso, né? Essa questão, né? Parte de tecnologia de informação, design, para lá, é perfeito. Então, ele está indo para um bom lugar. E ele falou assim, acho que eu vou, mas vou me reforçar um pouco mais. Né? E aqui, olha, Fernando Pessoa. Eu adoro esse poema de Fernando Pessoa. Né? É bem antiguinho, 1932. Ó. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? E os que leem o que ele escreve, na dor lida também sentem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Né? É bonito a gente ler sobre a dor do outro, a gente até se condói também. Né? Ai, que dor, né? Mas na hora que é com a gente, ninguém quer saber de beleza. E assim, nas calhas da roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, sempre que a gente fizer alguma coisa que não seja pelo coração, e entendam assim, coração é você se entregar de fato, você querer realmente realizar aquilo da forma mais correta e mais completa possível. Não para você, mas para o outro. Pensar no outro. Não assim, eu quero agradá-lo. Não é isso. É fazer o seu melhor para que ele possa ver que você fez o melhor e queira também fazer o seu melhor. É isso que a gente tenta trabalhando com as práticas integrativas. Realizar o nosso melhor em benefício desse nosso paciente. Mas, se nós estivermos apenas em busca de nome, renome, títulos, né? Cartazinho, sendo famoso, você não está trabalhando com o seu coração. Você não está entregando de forma completa aquilo que você recebeu de conhecimento. Então, você não vai ter sucesso. Você pode ter por um tempo, mas não o tempo todo. E aí isso vai doer e muito em você, não no outro. Então, essa dor que deverá sentir, você vai sentir e muito. Então, tudo que a gente fizer, faça realmente, gente, faça com o coração. Entrega, sabe? E não se cobre. E não cobre o outro a resposta. Porque a gente faz isso, né? Se entrega o nosso melhor e fica esperando a resposta do outro em termos de falar assim, nossa, que legal, que bom que você fez, que bom, olha, você é bacana, você é legal, você é 10, você é 1000. Não fica esperando reconhecimento.
Porque a hora que você está esperando o reconhecimento, você está deixando de ser você e de fazer de novo o seu melhor por uma outra pessoa que está ao seu lado, porque você está querendo aplausos, reconhecimento. Isso não é legal. Tá? Então, a medicina chinesa já falava, né? A consciência não está no seu cérebro, a sua consciência está no seu coração. E se você não tem esse coração em paz, você jamais será, de fato, um ser humano. Você nunca vai encaixar por aqui. Você não vai encontrar o seu lugar aqui. E hoje a gente tem que parar para pensar, eu estou encaixado ou não? Esse é o meu lugar ou não? É isso que eu quero de fato ou não? Por isso que eu falo, quando eu tenho que usar o stipper, eu só uso o stipper, porque eu tenho certeza que ele é capaz de trazer a melhor resposta que eu posso dar para um indivíduo. Existem outras técnicas? Claro que tem. Eu trabalho com tantas outras? Claro que eu trabalho. Mas quando eu vejo essa questão emocional, principalmente, eu vou direto no stipper. Porque ele me dá essa condição de fazer essa modulação dessas frequências que estão desestabilizadas no cérebro desse indivíduo. E eu não vou acessar tão rápido essas informações com outra técnica, a não ser o stipper. Porque ele faz o quê? Modula frequência. E o cérebro é uma frequência que nem todo mundo conhece e sabe trabalhar adequadamente. Então, o stipper ele vai fazer isso por você. Modula, entrega e faz com que esse indivíduo se reconheça e busque realmente dentro dele essa cura. Porque é ele quem vai se curar, não sou eu. Ele vai ter outros caminhos a seguir, mas ele vai encontrar esse caminho através de uma modulação dessa frequência que o stipper está fazendo para ele. E de forma o quê? Leve e suave. Não é agressivo. Né? As práticas integrativas não invasivas, elas levam uma grande vantagem sobre as invasivas por isso, porque ela vai trabalhar naquela frequência que está tão alta que precisa voltar para ser mais baixa e trazer você para uma paz diferente de estímulos muito agressivos. Stipper, magneto, óleo essencial, florais, tudo isso é uma vibração mais baixa que traz a paz para a consciência, para o coração do indivíduo. Então, pensem nisso, tá bom? Beijo, obrigado.